A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nessa tarde. Amém? Esse Jesus que transforma as nossas lágrimas em sorriso, esse Jesus que transforma o nosso triste coração, é sobre esse Jesus que nós vamos ministrar nessa tarde. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Tiago, capítulo 1, os 12 primeiros versículos, de 1 a 12. Nós vamos falar sobre como triunfar nas tribulações. Com Jesus e seguindo a palavra do Senhor, os conselhos que o Senhor nos dá, nós triunfaremos sobre as batalhas da nossa vida. Tiago, capítulo 1, diz assim a partir do verso 1 ao verso de número 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos da dispersão, saúda. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Vou repetir novamente o verso 12. Guarda aí no seu coração, porque essa palavra é do Senhor para você. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Bem-aventurado o que suporta as tribulações, as provações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos por esse dia tão lindo que faz lá fora, Senhor. Esse sol radiante, ó Deus, nós podemos falar que é a tua presença nos aquecendo, é a tua presença nos renovando, é a tua presença nos abençoando, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós podemos estar aqui na tua casa, diante da tua palavra, através do teu Espírito Santo, ó Deus. Sabemos que vamos ser alimentados pelo Senhor, ó Pai. Cada coração que está aqui, cada vida que está aqui, aqueles que estão, ó Deus, acompanhando o culto conosco, Pai, que o Santo Espírito do Senhor possa ministrar em cada vida de uma maneira poderosa, Pai. Venha encher o coração, a mente, ó Deus, do Teu Espírito Santo, dos Teus manjares celestiais, ó Pai. Ó Senhor, quando o Senhor fala, nós escutamos. E quando nós escutamos, nós somos transformados, somos sarados, somos alimentados pelo Senhor. E é isso que nós desejamos nessa tarde, Pai. Fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Você já deve ter ouvido uma frase, um para-choque de caminhão, ou em tantos outros lugares, que diz assim: se a vida parece te dar um limão, então faça uma limonada, né? Se a vida te der um limão, faça uma limonada, né? Você já deve ter ouvido isso e com certeza já até sorriu, né? Falou assim, é verdade. Quando os problemas vêm, é aí que a gente não deve desanimar, a gente deve fazer alguma coisa. Essa frase, ela pode ser transportada também para a palavra de Deus. Porque aquele que tem fé não fica achando ruim um limão, né? Mas faz do limão verdadeiramente uma limonada. Olha para a sua vida e, por pior que ela possa parecer, sabe que se tendo fé em Deus, tudo pode ser transformado, né? E uma boa limonada vai o quê? Um açúcarzinho, né? Porque só limonada é amarga, né? É tudo difícil de tomar, né? Aí a gente põe o açúcar. O açúcar da limonada do cristão é a fé. A fé que vem do Senhor. E Tiago aqui, ele está nos desafiando a ter essa experiência, a passar pelas tribulações da vida, pelas dificuldades da vida, numa perspectiva diferente, que vai nos agraciar com a maturidade espiritual. Você já deve ter reclamado aqueles momentos que você passa por dificuldades tão grandes na sua vida, por tribulações assim que você fala, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? E aí você de repente se lembra desse texto de Tiago que fala, olha meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passar por tribulações. E aí você vai falar assim, mas como que eu vou ter alegria? Como que eu vou ter alegria passando por dificuldades? Irmãos, se está na palavra de Deus, é possível. Se está na palavra de Deus, não é impossível para nós. E é vontade do Senhor para todo aquele que crê na palavra de Deus, que lê a palavra de Deus e encarna na sua vida como verdade do Pai Celestial. Então nós aprendemos com Tiago que nós podemos sim triunfar nas tribulações e ter um novo olhar, um novo jeito de viver diante das tribulações. Todos nós temos tribulações. Enquanto esses olhinhos bonitinhos nossos aqui não fecharem e abrirem lá no lar celestial, tribulações vão bater na nossa porta. Momentos difíceis vão acontecer. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, talvez você já passou em algum momento. Mas eu convido você, através desse texto, a crer sim que é possível passar pelas tribulações de forma triunfante, quando você entende como a sua fé funciona. Você sabe que um dos grandes empecilhos da maturidade cristã, do crentes alcançar e desenvolver a sua maturidade em Cristo, é porque ele não sabe como funciona a sua fé. Não sabe. E aí vem as tribulações, vem alguma dificuldade no casamento, vem alguma dificuldade com os filhos, já fala, ai meu Deus, mas não é ai meu Deus de ajuda, é ai meu Deus de socorro, de que não estou entendendo nada, de por que eu estou sofrendo com isso. Então Tiago, ele fala isso, a gente realmente olhar para as tribulações com outro olhar. Esse é o primeiro ponto da nossa meditação. Como triunfar diante das tribulações? É tendo uma nova perspectiva da nossa vida, de tudo que acontece na nossa vida, de como as tribulações acontecem, sabendo que é possível sim passar pelas tribulações de um jeito leve. É isso que Tiago está falando. Essa grande alegria, esse ânimo, esse gozo, essa alegria que Tiago fala, é a mesma alegria que Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, que ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é ânimo? Ânimo é alegria, é disposição, força. Em outras palavras, não deixar a peteca cair. Mas é em como você enfrenta as tribulações, as coisas que acontecem na sua vida. Então, o que Jesus está falando é a mesma coisa que Tiago está falando aqui. Olha, tende por motivo de grande alegria ao passar
pelas tribulações ou pelas provações. Paulo também já ensinava sobre isso. Lá em Atos, capítulo 14, verso 22, ele e Barnabé, ele diz assim no verso 14, 22, que eles estavam confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então o que Tiago está falando não é nenhuma novidade. Jesus já tinha falado, Paulo já tinha falado, e Tiago vem desse discipulado, dessa mesma vertente, dizendo, olha, tem de bom ânimo, tem de alegria ao passar pelas tribulações. Por que nós precisamos levar as tribulações de uma maneira leve? Porque isso tudo mexe com o nosso emocional. Quando passamos por dificuldades na nossa vida, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso psicológico. Às vezes a gente chega até a achar que nós não somos amados pelo Pai, não é verdade? Às vezes as tribulações são tantas que a gente fala assim, mas será que Deus me ama mesmo? Por que Ele está deixando eu passar por isso? E aí vem o abatimento, e aí vem a tristeza, e aí vem aquele sentimento muitas vezes de que não somos amados pelo Senhor. Mas nós precisamos nos relembrar e ter uma nova perspectiva diante das tribulações, se queremos vencê-las, se queremos triunfá-las, é viver isso que Tiago está falando, olha, tem de motivo por grande alegria ao passar por tribulações. Mas algumas tribulações, pastor, às vezes até é fácil a gente não ficar tão abatido, triste, mas existem outras que nos derrubam. É verdade. Existem tribulações que abatem o nosso coração, abatem o nosso ser. E eu sempre digo isso, olha, Deus entende o nosso coração, Deus entende o ser humano, né? Porque Jesus se fez humano. Ele também passou por dificuldades. Ele sabe o que nós sentimos. Mas é aí que entra a nossa fé. Diante das coisas que acontecem na nossa caminhada, as tribulações, as perseguições, as provações, é nesse momento que nós devemos nos alegrar não nas circunstâncias, porque quando nós lemos o texto de Tiago, a nossa mente nos leva, mas como que eu vou me alegrar nessa tribulação? Não é na tribulação que você vai se alegrar, naquilo que está acontecendo, mas saber que Deus está com você diante da tribulação, aí você pode sentir alegria, porque você não está sozinho. E é aí que nós entendemos como funciona a nossa fé. Que a nossa fé, quando ela está firmada em Deus, Ele nos leva a sentir essa alegria que vem do alto, de saber que Deus está no controle das situações, de sabermos que não estamos sozinhos, e Ele alegra, Ele conforta, Ele dá ânimo, Ele dá força para nós perseverarmos diante das coisas que estão acontecendo, que são ruins, não vão deixar de ser ruins aos nossos olhos, mas a nossa fé nos faz triunfar através da alegria que vem do Pai. Porque a alegria humana, ela é baseada nas coisas que acontecem. Uma notícia boa, um dia ensolarado, né? Eu já contei aqui para os irmãos essa experiência da Amanda e eu nunca me esqueço, porque me leva a ter assim, essa gratidão a Deus em todas as circunstâncias, né? Quando a gente estava na praia lá em determinado momento de férias, deu aquele sol bonito, um sol como está hoje, e eu falei, olha filha, Deus abençoou, olha que sol maravilhoso. No outro dia nublou, estava para chover, ela falou assim, mãe, Deus não abençoou esse dia hoje, está nublado. A nossa ideia muitas vezes de tribulação é isso, que Deus não está nos abençoando. Pelo contrário, é nesses momentos que Tiago aqui está nos animando e nos exortando ao mesmo tempo a olharmos para as tribulações, a olharmos pelos percalços que podem acontecer na nossa caminhada e a vencer as tribulações com ânimo, com a alegria que vem do Pai. Porque nós não vamos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Se entendemos que Jesus é Salvador, mas também é Senhor da nossa vida, então Ele vai nos abençoar, vai nos fortalecer, vai derramar a sua graça sobre nós. Diante de tribulações tão difíceis, nós sentimos a presença do Pai e Ele vai nos alegrando a enfrentar aquelas situações e não a desistir
E não a esmorecer, mas se alegrar em Deus. E talvez você pergunte assim, puxa, mas como que eu posso manter essa perspectiva da alegria nas tribulações? Bom, se você valoriza mais o conforto do que o caráter que Deus está forjando em você, vai ser difícil. As tribulações vão sempre lhe dar aborrecimento, tristeza. E nós vencemos as tribulações, nós triunfamos as tribulações e podemos sentir essa alegria que vem do Espírito Santo, de nos fortalecer, enfrentarmos e sabermos que Deus vai nos dar a vitória e exercermos de fato a nossa fé. É então que nós entendemos que quando somos confrontados pelas tribulações, nós somos confortados pela alegria do Senhor, que nos incita, que nos impulsiona a vencermos, a confrontarmos. Não somos confrontados pelas tribulações, mas nós confrontamos as nossas tribulações através da alegria que vem do Senhor. É como alguém já disse, não diga para o seu, não diga para o seu problema que é um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus, né? Alguma coisa assim. Me perdoe se eu troquei as palavras. Mas é isso. É nós sabermos a quem nós pertencemos, a quem o nosso coração pertence, em quem está a nossa fé. Então não é masoquismo religioso, não é como muitos falam, não, é impossível passar por tribulações alegres. É possível sim. Os irmãos vão achar estranho o que eu vou falar, mas uma fé operosa que nós vemos verdadeiramente desfrutando da alegria e do conforto em Cristo é quando muitas vezes há pessoas entes queridos que falecem, vêm a falecer por diversas circunstâncias, e aquela pessoa, ela chora ali, ela sofre, é a dor da separação, da perda, mas ao mesmo tempo ela fala, olha, a pessoa eu entendo que foi Deus que quis, mas a alegria no meu coração porque morreu com o Senhor. A alegria na tribulação, o conforto. E por isso que a gente fala que o povo do Senhor é um povo cantante. Né? Às vezes as pessoas que não conhecem o Senhor vão muitas vezes em funerais e não entendem por que a gente canta. Né? Por que vocês estão cantando? É hora de chorar? Sim! Mas por que a gente não pode chorar cantando? Não é verdade? Esses dias eu estava lá em casa escutando um louvor, eu comecei a chorar, e a minha filha falou assim, você está triste, mãe? Eu falei, não, eu estou feliz, porque Deus está falando comigo através dessa canção. Tende motivo de grande alegria ao passar por tribulações. Não valorize o conforto, mas saiba que Deus deseja que você passe sentindo essa alegria que vem dEle. Porque Ele está forjando na sua vida, no seu coração, o caráter do Senhor. Não valorize o material, o físico, mas o espiritual. Quando nós tiramos os nossos olhos das circunstâncias e do problema e colocamos o nosso coração nas coisas do Senhor, no que o Senhor pode fazer, os céus se abrem. E o nosso coração é tomado por uma alegria indizível. Por isso que eu repeti várias vezes aqui o verso de número 12, porque ele fala bem-aventurado, aquele que suporta as tribulações. Bem-aventurado é mais do que feliz. Eu acho que falei para a Joana, não foi para você que eu falei, né? Falei assim, olha, não existe uma palavra assim, olha, não existe, né? Muito, mais do que feliz, em uma palavra, né? A minha filha fala assim, olha, eu estou felizona, para falar assim que ela está muito feliz, né? Bem-aventurado é isso, é nós sermos uma pessoa realmente que se alegra em Deus, porque sabe que não está sozinho e essa alegria vem do próprio Deus. Então eu quero falar para você hoje nessa tarde, para você vencer as tribulações da sua vida de uma maneira leve, com paz no Espírito, o Espírito que vem do Senhor, com a alegria que vem do Senhor.
Não olhe a sua vida na perspectiva das coisas que estão acontecendo, mas olhe na perspectiva de Deus, naquilo que Deus está forjando no seu coração, no seu caráter, na sua mente, porque Deus trabalha na nossa vida. Ao passarmos por tribulações, Deus trabalha nas nossas vidas. Olhe para a sua vida, não aquilo que está acontecendo, mas aquilo que você está construindo, através da fé que vem do Senhor Jesus. Jó, verso 23, 10, diz assim: Mas ele sabe o caminho por que eu ando. Provando-me ele, sairei como o ouro. Provando-me ele, está falando do Senhor, sairei como ouro. Você sairá das tribulações como ouro. Como ouro é? Forte. O que mais? Valioso, né? A gente fala de dinheiro, mas valioso. Ao passar pelas tribulações, e veja que Tiago fala, pelas várias provações, são muitas. Pode ter várias raízes. Mas confie no Senhor. Alegre-se em Deus. Saiba que Ele está com você, então você vai poder passar pelas tribulações de um jeito alegre. Ah, pastora, mas eu às vezes choro, não tem problema, né, Joana? Eu sempre falo, não tem problema chorar. Mas é quando nós choramos que nós somos confortados, consolados. E o Senhor vai alegrando, vai acalmando o nosso coração. Em segundo lugar, entenda que o que Jesus está fazendo na sua vida através das tribulações. Veja, Tiago fala, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E aí ele vai falar que o homem, né, para não se igualar às ondas do mar, mas pedir com fé, né, no Senhor. Irmãos, a maturidade cristã, ela é fruto da nossa fé. E quando nós passamos por tribulações, como diz o verso 12, se perseverarmos, a nossa fé que nos faz triunfar. Porque tribulações passam. Elas não são para sempre. Parece que vai desabar o nosso mundo. Parece que a gente não vai ter muita esperança depois daquilo, que não vai restar nada depois daquilo. Mas se o nosso tudo for a nossa fé, então nós entenderemos que aquela provação, aquela tribulação aconteceu para produzir em nós, como Tiago diz aqui, a perseverança. E irmãos e irmãs, o único que podia falar mais aqui tempo de caminhada pastoral é o pastor Matias, mas ele não está, né? Mas esses 19 anos de ministério pastoral, eu vi muita gente abandonar a fé por causa de tribulações, por causa de lutas. Porque não perseveraram, porque em algum momento da sua vida não viveram uma fé genuína com o Senhor, mas viveram de fachada, foram fracos, e do qual eu não me orgulho de falar, mas cederam às tribulações, olharam mais as circunstâncias do que a Deus. E é comum muitas vezes a gente passar por certas dificuldades na nossa vida, que a gente se pergunta, por que, Senhor, eu? Por que agora? Como se Deus tivesse alguma coisa contra nós, e Deus não tem nada contra nós, Deus tem tudo ao nosso favor. Um Deus que se deu, um Deus que deu o seu único filho, como Ele seria contra os seus próprios filhos, a sua criatura? Então nós precisamos entender que o que Deus quer forjar em nós, através das circunstâncias difíceis que nós passamos, é a maturidade espiritual, é a perseverança. Hoje se fala muito em resiliência, né? Que é uma palavra talvez mais moderninha, né? Para falar perseverança. Mas é isso mesmo. Às vezes nós levamos pancadas e Deus deixa que a gente leve pancadas dolorosas e difíceis na nossa vida, para que o caráter dele, para que a nossa fé seja cada vez mais sólida, perseverante. Porque convenhamos, os irmãos vão concordar comigo, falar de fé é fácil, né? Sair aí falando aí, ó, para todo mundo, ó, vocês, fé é muito bom, tenham fé em Jesus. Até os traficantes lá das favelas falam fé em Deus. Se você vai no Rio de Janeiro,
Muitas das favelas, dos morros que tem lá, um dos códigos deles é fé em Deus. Fé em Deus. Mas os caras sabem o que é fé? Eles não sabem o que é fé. Muita gente na igreja também não sabe. Porque chega na hora da tribulação e da dificuldade, abandona Deus. Não entende o porquê das circunstâncias. Mas a verdadeira fé, ela se constrói em meio às tribulações, aos confrontos da vida. Porque é nelas, é nas tribulações, é nas lutas, que a nossa fé se solidifica, que nós experimentamos do poder, da presença e do propósito do Senhor em nossas vidas. São nesses momentos porque nós nos mostramos frágeis. Não sei explicar, mas são nesses momentos que a gente experimenta mais do Senhor, do poder do Senhor nas nossas vidas. Porque essa é a fé que Ele deseja desenvolver em nós. Uma fé madura, não uma fé inconstante, como o próprio Tiago fala aqui, que vai de um lado para o outro como as ondas do mar. Talvez você esteja vivendo uma grande batalha na sua vida, uma grande luta, uma grande tempestade. Mas Jesus quer ensinar você a ter uma fé viva e uma fé verdadeira. Uma fé que pode vir a tribulação que for, ela permanece firme porque sabe quem é o Senhor. À medida que a nossa fé é provada e aprovada, nós vamos construindo experiências com Cristo, com o seu poder que nos permitem perseverar. Quantas lutas talvez você já tenha passado, que você olhou para trás, eu olho para a minha vida e quando eu vejo que eu passei por aquela luta, eu falo, foi só Deus mesmo que me sustentou. O que é isso? Experiência com Deus. Então, ao passar por tribulações, você precisa manter a sua perspectiva através da fé. É possível sentir alegria, porque você sabe que você não está sozinho. Mas também, ao passar por tribulações, você consegue vencê-las, triunfar sobre as tribulações, porque você sabe o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele fará. O que Ele está fazendo em você diante daquela tribulação e o que Ele fará. Que é olhar para trás e ver, Deus me sustentou em todo o tempo, porque Deus quer crentes, homens, mulheres, maduras na fé. Se a vida fosse só mamão com açúcar, com certeza ninguém estaria aqui hoje. Tá tudo bem, não. Se não me engano foi Charles Spurgeon que falou que nós precisamos de ventos e tempestades na nossa vida, porque os ventos e tempestades arrancam o ramo podre da autodependência, para dependermos tão somente do Senhor. Então nós precisamos desses momentos, para entender o querer e a vontade de Deus, o Senhor forjando a fé em nós. Em terceiro lugar, hoje eu não vou ser presbiteriana, hoje eu vou para o quarto ponto, tá bom? Mas eu vou correr um pouquinho aqui. O terceiro ponto da nossa meditação, como nós triunfamos nas tribulações, é quando nós nos submetemos à vontade soberana do Senhor. Quando nós nos submetemos à vontade soberana do Senhor. Por quê? Verso 4, Tiago diz, e a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em alguma coisa. Então, quando nós perseveramos, Deus está fazendo a obra perfeita dele em nós, com o fim de sermos perfeitos e completos no Senhor. E não tem como nós sermos perfeitos e completos no Senhor se nós não nos submetermos à vontade dele nas nossas vidas, diante das tribulações. Eu falei aqui que ter fé é fácil, mas praticar muitas vezes é difícil. Mas a fé, ela se mostra verdadeira quando nós nos submetemos à vontade do Pai. As tribulações aconteceram porque Deus quis.
Eu orei pedindo a Deus uma resposta, mas Deus fez a sua vontade. A gente fala tanto isso, né? E é um dos nossos duelos com Deus. Porque a gente quer que Deus possa agir, e a gente sabe que Deus age com poder. Mas muitas vezes a gente não quer se submeter à vontade soberana do Senhor. Triunfar nas tribulações não é buscar a nossa vontade. O triunfo vem de Deus. E acontece pela soberana vontade do Senhor em nós. Então nós só nos submetemos se queremos ser perfeitos e completos, somente se nos submetermos à vontade soberana do Senhor. E aí sim, nós viveremos de uma forma vitoriosa. Irmãos, reflitam comigo nesse texto. Tem como ser perdedor numa circunstância dessa, se nós nos alegrarmos em Deus? Se nós entendermos o propósito de Deus nas tribulações, se nós nos submetermos à vontade dele, tem como alguém ser perdedor diante das batalhas, diante das tribulações? Só se estiver priorizando as suas próprias convicções. Mas a fé não quer dizer aquilo que eu penso, mas aquilo que Deus quer. Isso é fé. Por isso que nós podemos triunfar nas tribulações, a partir do momento que nós nos submetemos completamente ao agir de Deus em nós diante das tribulações, de que Ele faz conforme Ele quer e da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque entendemos que o agir de Deus em nós é perfeito. Ele sabe o que é melhor. Então, em meio às tribulações, nós somos convocados a nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Nós triunfamos nas tribulações quando nós entendemos que nós precisamos tirar a nossa mão para Deus pôr as mãos poderosas dele sobre nós, sobre os problemas que nós enfrentamos. E assim então triunfaremos. Talvez Jesus esteja quebrantando o seu coração diante de tribulações, de dobrar a sua vontade, o seu ego, para que você seja vencedor em todas as coisas, para que você seja perfeito, perfeita. Muitas vezes nós precisamos quebrantar o nosso coração e falar: Senhor, eu me submeto à tua vontade. Não era o que eu queria, não era. Mas eu entendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em quarto e último lugar, para triunfarmos nas tribulações, peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria para Deus, porque só se vence tribulações com sabedoria. Eu não estou falando de capacidade humana, eu estou falando de sabedoria que vem do Senhor, sabedoria do alto. Nós vivemos num mundo, principalmente agora, né, nesse último ano, com inteligência artificial, né? O povo não precisa pensar mais. Você já parou para pensar nisso? Inteligência artificial tem seus benefícios, claro que tem. Mas esses dias eu estava refletindo sobre isso. Eu falei assim, gente, isso aí está querendo tolir um pouco o povo de pensar. Porque você fala as coisas lá, sai. Né? Agora veja que incoerência. Num mundo tão tecnológico, tão avançado, ainda assim falta sabedoria. Isso não é só de hoje. Já vem dos tempos de Salomão, e eu acho que Salomão era assim, tenho certeza, não é só porque a Bíblia fala que ele era o homem mais sábio, mas era um homem que já tinha tanta sabedoria, o que ele pediu para Deus foi mais sabedoria. E o brasileiro pedindo dinheiro, né? Pedindo para ser rico. Não, a gente precisa de sabedoria. Sabedoria do Senhor para administrar os problemas que chegam até nós. Para não errarmos, para não sairmos da vontade de Deus, para não desviarmos da palavra do Senhor. Não é intelectualidade humana, tudo isso é muito bom, Deus dá e a gente precisa exercitar a nossa mente. Mas a sabedoria que vem do alto, de enxergar as coisas com os olhos de Deus, de ter discernimento sobre as coisas que estão acontecendo. De saber o que é certo segundo a palavra de Deus e de saber o que é errado.
Nós vivemos numa era em que as pessoas não têm buscado sabedoria. Não têm buscado sabedoria para lidar com situações difíceis. Não têm buscado sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Porque as pessoas podem ser difíceis. E elas se tornam uma tribulação na nossa vida. Mas se nós buscarmos a sabedoria que vem do alto, Deus vai nos dar inteligência, conhecimento, jeito para tratar as coisas, para que as coisas se resolvam. Sabedoria para lidar com o nosso emocional, para entendermos que não só a nossa vida pertence a Deus, mas todas as coisas que acontecem conosco ao nosso redor pertencem a Deus. É o que alguém já disse, eu não vou me preocupar com esse problema porque esse problema não é meu. E se a gente entender isso pela ótica da fé, realmente, os problemas que acontecem na nossa vida não são nossos, são do Senhor. Então entregue para o Senhor. Falou, Senhor, apareceu esse problema aí, toma aí, resolve. Pronto, você não sofre. Não tem peso, não tem falta de sono, porque você entende quem está no controle. E você está buscando sabedoria para lidar com as situações que acontecem ao seu redor. Por isso que Tiago é claro em dizer que em meio à tribulação, você precisa disso, de sabedoria. Porque Deus dá com abundância. Tiago fala, olha, ele não nega. Quem pede, ele não nega. Talvez você precise de sabedoria para enfrentar uma situação que bateu na sua porta, uma tribulação que está acontecendo na sua família. Talvez você precise de sabedoria do alto para ser mãe, para ser avó, para ser pai, avô, tio, um chefe, uma chefe, para abençoar pessoas, para lidar com pessoas difíceis. Eu falei aqui, né, porque me veio muito isso, né? Quanto a gente precisa de sabedoria para lidar com pessoas difíceis? Porque se a gente for pela nossa, ou seja, a gente não tem, né? A gente muitas vezes quer agir da maneira que a pessoa está agindo. São tribulações que Deus permite para que a gente cresça em sabedoria, em fé, em sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. Tem como não vencer uma tribulação? Se nós não pedirmos sabedoria, o Senhor vai dar. A gente pede tanta coisa, mas a gente esquece daquilo que é elementar para a nossa vida. E é o que a palavra nos fala. Peça ao Senhor, que a todos dá. Deus tem sabedoria para te dar. Quais são as coisas que você nessa tarde está precisando? Busque e receba de Deus a porção da sabedoria do alto, porque esse é o caminho para vencer as tribulações da sua vida. Concluindo, vou repetir de novo o verso 12 e depois você vai repetir comigo, que eu quero que fique bem firme no seu coração e na sua mente. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Talvez se eu perguntasse aqui, quem que é a coroa da vida? Puxa, do mundo, né? Eu quero a coroa da vida, né? Quem acha que é amado por Deus? Puxa, eu sou amado por Deus, né? Aqui Tiago está falando ali, então bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, depois de seguir esses passos, vencer a tribulação com a alegria que vem de Deus, enxergar na perspectiva do Senhor, saber que o Senhor é contigo, saber que buscar a vontade soberana dEle, pedir sabedoria, depois de aprovado, através dessas coisas, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Não deixe as tribulações te desanimarem, não deixe as tribulações te levarem para longe de Deus, mas continue firme, com alegria, se submetendo à vontade de Deus e buscando a sabedoria que vem do alto, e Deus dará vitória para você, qualquer que seja a dificuldade que você esteja passando. Amém? Porque Deus é fiel e aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Vamos nos colocar em pé, vamos repetir enquanto nós vamos ter um momento de intercessão. Peço perdão para os irmãos que eu passei um pouquinho aí do horário hoje,
Vamos repetir esse verso de número 12? Vou falar, vocês podem repetir, tá? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Que o Senhor prometeu aos que o amam. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, seja feliz e suporte a tribulação. Seja feliz e suporte a tribulação no Senhor, em nome de Jesus.